Oi, eu sou Débora e a gente vai continuar falando sobre, dentro desse lugar de fala do serviço doméstico brasileiro, baiano, sobretudo baiano, porque eu sou baiana e eu estou falando desse lugar, do serviço doméstico que acontece na Bahia. Eu queria relatar para vocês uma experiência que eu passei, várias pequenas experiências, mas uma delas que eu passei é que uma vez, por trabalhar 12, 13 horas, eu acabei adquirindo uma inflamação nas mãos, de lavar, passar, cozinhar, limpar vidro, etc. A gente sempre vai sofrer alguns problemas. Se você pegar uma trabalhadora doméstica brasileira, ela vai ter problema na coluna, vai ter problema nos braços, ela vai ter problemas nas mãos, porque ela vai ter problema de variz, ela vai ter problema nas pernas, por conta de que ela passa 12, 13, 14 horas por dia trabalhando, né? A gente está falando das empregadas domésticas de 50, 40 anos, 30, 35. A gente não vai estar falando das empregadas domésticas de 20 anos, que a partir de 2013 as coisas mudaram um pouco, né? Elas têm o direito de trabalhar apenas 8 horas por dia, com todos os direitos, etc. Isso aí vai dar uma mudada nesse olhar. Mas o que eu tenho para falar para vocês é do que acontecia antes. Eu tinha adquirido um problema na mão e a pessoa disse, mas eu pago o seu INSS. Desses 31 anos de trabalho, eu trabalhei apenas 9 anos com carteira assinada. E aí, vá lá no médico e diga para ele que você precisa, você já está assim há mais de um mês, doente, indo para o médico. E aí ele disse assim, se passar no remédio, você tem que fazer fisioterapia, e você precisa tomar os remédios, você precisa descansar, e etc. E aí o que acontecia? Eu voltava e tinha que trabalhar de novo, porque não existe isso, elas não vão te dar o tempo para descansar, não existia isso, não existia folga nos feriados, você tinha que trabalhar o único dia que você tinha um domingo, e às vezes você saía de manhã e voltava de tarde. Mas é isso que acontecia, tá certo? E aí quando eu cheguei no médico, eu falei assim, doutor, mas eu trabalho de carteira assinada há mais de 5 anos, eu preciso que o senhor possa me mandar para o médico, para o INSS, para eu ter um tempo de folga, né? Ele disse o seguinte para mim, eu me lembro como hoje as dores que a gente passa, os sofrimentos e as humilhações. Ele disse, chega em casa, diga para sua patroa que você não quer trabalhar, porque eu não tenho motivo para lhe afastar. E eu já tinha ido lá várias vezes passando pelo mesmo. Quer dizer, ele como médico, ele sabia que eu estava doente, mas ele olhou apenas a partir da sua visão. Ele achava que eu estava fazendo corpo mole, que eu não queria trabalhar. Ele não... E aí pode dizer assim, eles se defendem, né? Eles se defendem e era essa mesma visão, né? Das pessoas acharem que você não trabalhava porque você não queria, mesmo quando você estava doente. E aí quando eu cheguei em casa, eu tive que trabalhar e acabou. E uma outra questão também é que às vezes você trabalha 10, 20 anos e quando você sai desse trabalho e aí você vira à noite, você fica com o filho, você fica com o marido, você fica com o neto no hospital e não existe remuneração, não existe hora extra, não existia pelo menos na minha época tudo isso, e eles tiram tua saúde, eles tiram tua energia, eles tiram tudo seu. E aí eu me lembro que eu juntei dinheiro durante 10 anos para fazer uma casa, e quando eu comprei esse terreno para fazer essa casa, eu recebi algum tipo de ajuda, né, de 1000 blocos, por exemplo. E aí, uma determinada discussão, a família chegou e disse para mim, mas a gente lhe ajudou a fazer a casa. Quer dizer, ele achou que aquilo era um bem que eles estavam fazendo para mim. Né? Ninguém pensou no que eu fiquei doente, no que eu sofri, na noite que eu passei, nas horas extras que eu não tive. E eu pensei, quer saber de uma coisa? A mandar todo mundo, e aí fui embora. E desde então eu presto meu serviço como diarista, porque você fica, pare e pense, você trabalha tanto e ele só vê, por exemplo, eles te dão uma geladeira que não quer mais, um sofá que não quer mais, e aí depois eles jogam na sua cara, mas eu te dei isso, deu porque não prestava, deu porque não servia mais para ele. Quando chega na sua época de aniversário, eles vão te dar um presente, um presente para você, porque você é da família. Eu não quero ser da sua família, eu quero que você respeite os meus direitos. E quando eles dizem isso, ele vai lá e te compra um lençol daquele vagabundo quente que não dá para usar. E eu aprendi, né? Agora, dizer, não, eu não quero. Mas você, não, eu não estou precisando de lençol, mas é o seu presente, não, o meu presente é um Pix. Tá certo? Se você quiser fazer um Pix, você faz um Pix para o meu presente, porque ele não vai usar aquele lençol, ele vai dar para você
presente. Tá certo? E eu não sei se você já passou por experiência, e aí não entra só o serviço doméstico, entra em qualquer situação. Você chega na fila do SUS, por exemplo, e aí você vê lá 10 pessoas periféricas, negras, que frequentam o serviço do SUS, e aí de repente você está na fila ali esperando horas e horas, e aí chega aquela amiga do médico que vai ser atendida por ele. E ela passa na sua frente, na sua fila, ela entra lá naquele e você fica com a porta esperando, ninguém vai dizer nada. E eu já passei por isso várias vezes, inclusive com meu pai, numa fila de ressonância. Ressonância demora no hospital público daqui de Salvador, e a pessoa, que é amiga do médico, geralmente é uma pessoa branca, né? E ela passa, e ela entra, e ela faz a ressonância dela primeiro, porque ela é amiga daquele médico, né? Então a gente vê quanto que eles não respeitam nossos direitos, eles não se colocam, uma coisa impossível, não tem como eles se colocarem no nosso lugar, mas quer dizer, o nosso direito é desrespeitado, o nosso lugar é desrespeitado, seja empregado doméstico ou não, seja nesse serviço de SUS que a gente fala aí, que eles ainda passam pela frente, porque é amigo, eles se apoiam, e a gente vê quanto que esse ódio do negro contra o negro, por exemplo, um segurança que é negro e chega uma outra pessoa que é negro também que nem ele, às vezes roubam alguma coisa, aí ele bate, ele espanca, ele maltrata, ele mata. E às vezes as câmeras, e às vezes chega no hospital, às vezes ele vai até preso e perde aquela vaga de emprego. Por quê? Porque a gente foi incentivado esse ódio do negro contra o negro. Aí a gente já está saindo um pouco da história do serviço doméstico, mas falando desse ódio que o negro, ele gera contra o negro, acarreta contra o outro negro, e que alguém se beneficia da pessoa que é dona do supermercado, do estabelecimento. Ela está em Paris, o filho dela está em Paris, ele está vivendo. A gente não está dizendo que a pessoa não precisa ser punida por isso, né? A gente está dizendo que essa pessoa, ela está lá e você está aqui lutando, você está se degladiando, você está matando os seus irmãos pelo branco, pela branquitude, pela essa força negadora da branquitude. E a questão que eu sempre pergunto, vamos pensar um pouquinho no que a gente está fazendo. Por que a gente tem sempre que se deixar levar por esse ódio, né? Do negro, do ódio do negro contra o negro. Se tem uma vaga de trabalho, a gente está disputando, se matando por aquela vaga. A gente sabe que a gente precisa, a gente sabe que a gente passa dificuldade, que a gente passa fome, que a gente nesse país ainda, mas a gente não precisa fazer isso com nossos irmãos, tá certo? E o convite a você hoje é refletir a quem interessa tudo isso. E vamos diminuir esse ódio do irmão contra o outro, do negro contra o outro. A gente está se degladiando. E a quem interessa só a branquitude, certo? Eles estão lá, ó, batendo palma, porque a gente é um povo que não se apoia, tá certo? Então a gente vai continuar falando sobre outras coisas. O meu vídeo de vocês hoje é para isso, dizer, vamos se apoiar, tá certo? Vamos diminuir esse ódio contra os nossos irmãos.